Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E a nossa exposição ela será somente em um verso. É o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, verso 17. Se você encontrou, vamos fazer algo diferente. Fique de pé para me ver. Você encontrou esse texto? Colossenses 3,17. Fique de pé. Vamos ler em uma só voz esse texto. A palavra de Deus diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Pode se assentar. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor essa noite. Nós já escutamos a Tua palavra pela manhã. Que o Senhor fale conosco novamente. É o que pedimos, Pai. Apesar de nós, apesar de mim, apesar da nossa pequenez, Pai, o Senhor é conosco, o Senhor fala pela Tua palavra inspirada, pela ação do Teu Espírito Santo aqui. Nós sabemos que o Senhor está conosco aqui. E o Seu Espírito, Pai, está trabalhando, Deus, em nosso coração. Então seja conosco nessa noite mais uma vez. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolhi um tema, uma vida diante de Deus. Certa vez, um amigo de um teólogo famoso, ele já morreu em 2017, chamado Robert Charles Spurgeon. Muitos de vocês já devem ter lido algum livro dele. Ele é um teólogo muito famoso. E eles perguntaram, esse amigo, ele perguntou para esse teólogo, Charles Spurgeon, qual é a grande ideia da vida cristã? Foi essa a pergunta dele. Chegou para Spurgeon e perguntou: qual é a ideia da vida cristã? Spurgeon, ele respondeu assim: a grande ideia da vida cristã é coram Deo. Ele repetiu: coram Deo captura a essência da vida cristã. Quando esse amigo ele perguntou para Spurgeon, ele queria entender o que é mais importante e o que é o objetivo da vida cristã. E como eu falei dessa expressão, ela é uma expressão latina. Talvez você já escutou essa expressão, ou talvez essa expressão seja nova para você. Essa expressão ela surgiu no século XVI, com a Reforma Protestante. Nada mais essa expressão ela quer dizer perante a face de Deus, ou diante da face de Deus. Qual que era o objetivo dos reformadores da época que cunharam essa expressão, coram Deo, diante da face de Deus? E tinha por objetivo promover a consciência no cristão, em uma vida cristã, que viver era essencialmente viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Por quê? A igreja romana, no período medieval e no seu desenvolvimento até o século XVI, ela havia feito uma dicotomia, uma divisão entre uma vida religiosa e uma vida no mundo, uma vida não religiosa. E isso impactou aquelas pessoas que pensavam que para servir a Deus era necessário estar em um local isolado, fora da sociedade. Por isso que nós temos ali, no período medieval, monges, pessoas que se distanciavam da sociedade
com o entendimento que, assim, eles estariam mais próximos de Deus. Isso causava empobrecia o Evangelho. Não havia um contato direto com o Evangelho de Cristo com a vida cristã. Então, esses reformadores, eles trouxeram esta expressão Coria Deo. Nós, em todo o momento de nossa vida, nós estamos diante da face de Deus, diante da presença de Deus, diante do olhar de Deus. Quando Paulo, nesse texto em que nós lemos, ele diz assim: em tudo o que fizerdes, em tudo, seja o que sai pela sua boca, palavra, seja a sua ação, o que você faz no dia a dia, na sua vida, você deve fazer em nome de Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo. Então, essa expressão, ela significa que tudo na sua vida você faz para a glória de Deus. Então, a vida cristã, ela é uma vida inteiramente na presença de Deus e para a glória de Deus. O que é que você faz? Aonde quer que você esteja, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Semana passada eu viajei para São Paulo e no domingo eu aproveitei que a minha mãe ela nunca viajou de avião e ela nunca foi à praia. Eu estava ali perto, 80 quilômetros, peguei um Uber, levei ela na praia, para ela ver a praia, e o Edinho estava comigo. Era domingo. O Edinho me perguntou assim, Deus está aqui conosco na praia? Eu falei sim, porque todas as coisas nós fazemos para a glória de Deus. Eu achei interessante este entendimento dele, porque domingo é um dia normal que nós vamos à igreja, e nós estávamos na praia nesse domingo. E ele perguntou para mim, e Deus? Eu falei para ele, todas as coisas, Edinho, nós devemos fazer para a glória de Deus. Todos os nossos empreendimentos da nossa vida, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Tudo que o homem faz, ou é para a glória de Deus, ou é para a sua desonra. E quando nós entendemos esse princípio, essa expressão latina dos reformadores, que se perdeu no nosso tempo. Porque, normalmente, nós entendemos que o cristianismo, ele é um cristianismo de domingo. Ele é um cristianismo de escola dominical, de culto à noite, mas quando nós saímos aí fora, nós não tem mais cristianismo. Não tem nada para a glória de Deus. Paulo, ele fala que tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos, deve ser para a glória de Deus. O Evangelho, ele não deve ser só percebido e ouvido aqui no domingo, mas ele deve ser um Evangelho vivido. Não existe, meus irmãos, uma separação de atividades religiosas com atividades não religiosas. Em tudo que fizerdes, você faz para a glória de Deus. Muitos cristãos acreditam que servem a Deus somente na igreja, ou somente no ministério, mas nós servimos a Deus no mundo, e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu vou te contar uma história, você já deve ter escutado essa história, porque como ela é comum, todo mundo conta ela, mas eu quero repetir e quero que você tenha em mente essa expressão, perante a face de Deus. Martinho Lutero, ele foi um grande reformador. Conta a história que um rapaz que ele estava evangelizando e indo à igreja, ele se converteu e ele chegou em Martinho Lutero e perguntou para ele era sapateiro. Ele disse para Martinho Lutero, o que eu devo fazer para servir a Deus? Essa era a dúvida no coração dele. Talvez a resposta que ele esperasse fosse, fecha a sapataria,
vai pregar a palavra de Deus e evangelizar. Mas a resposta de Martinho Lutero foi como? Faça um bom sapato, venda a um preço justo. Fazer um bom sapato e vender a um preço justo, talvez não era o que este homem ele esperava. Ele não sabia que ser um sapateiro excelente, ele também estaria servindo a Deus. E essa história, ela nos mostra que em tudo o que nós fazemos, nós devemos glorificar o nosso Senhor. O reino de Deus, meus irmãos, ele não se resume somente nas atividades aqui. O reino de Deus, ele não é somente aqui no domingo. Por mais que seja bom estar com os irmãos, por mais que seja bom aprender da palavra, ele não se resume somente aqui. O reino de Deus, ele envolve tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos e tudo o que nós pensamos. Todas essas coisas devem estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Toda a nossa vida, ela é para a glória de Deus. Todo ser, todas as áreas, tudo que nós podemos atuar, tudo que nós podemos vivenciar, nós devemos fazer para honrar o nosso Deus. Tudo que você faz, o que você trabalha, você faz para a glória de Deus. Um bom servidor público, para a glória de Deus. Um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido. A palavra de Deus, ela deve transformar a sua vida, para que em todas as coisas você faça para a glória de Deus. Até as coisas mais simples, quando Paulo ele diz em 1 Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. E aqui Paulo está falando de uma coisa simples, a comida, o dia a dia, o sentar junto com o outro, com a família, o comer. A comida, aquele momento, deve ser para a glória de Deus. Isso é muito importante para nós, porque a nossa geração, ela tem perdido esse entendimento. Muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós terça, quinta, sábado, domingo, e mesmo assim, a palavra de Deus ela não entra no nosso coração, ela não transforma o nosso ser, ela não transforma a nossa vida. A graça, ela não tem preço, ela é dada a nós, mas a ação da nossa vida é transformadora. Nós não saímos como entramos. Isso tem uma ação na sua vida. Tudo o que você faz é para a glória de Deus. Isso tem um impacto profundo na minha vida. Todo dia pela manhã, eu acordo e eu olho para a minha vida. O que eu posso melhorar para a glória de Deus, não para mim, não para a minha perfeição, não pelo meu egoísmo, mas para glorificar ao Senhor. E nós podemos melhorar. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Certa vez, eu recebi uma pessoa no meu trabalho, eu sou servidor público, e ele queria uma informação. Eu acho que naquele dia eu estava um pouco estressado com o dia a dia, e eu tratei essa pessoa mal. Fui rude com ele. Estava nervoso no dia, tratei ele mal, e ele saiu, né? E depois eu fiquei com isso no meu coração, passou um tempo, um ano depois, eu fui à prefeitura, precisava de um auxílio do secretário de obras, e o secretário de obras era essa pessoa. E quando eu olhei para ele, meu coração apertou. Não porque ele poderia me ajudar, mas porque eu agi mal com ele. Eu não fiz o que era para a glória de Deus. Tudo que sai pela sua boca, o que você faz, tudo deve ser para a glória de Deus. Então você pode melhorar. Eu posso melhorar. Ser uma boa pessoa, não para nós, mas para a glória de Deus. 1 Pedro 4,
verso 11, o apóstolo diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que fazemos, o que falamos, o que pensamos, como tratamos as pessoas, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Todas essas coisas, toda a sua vida cristã, ela deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Nós vivemos diante de Deus, diante da face de Deus. Nós vivemos Coram Deo e devemos desenvolver atividades que glorifiquem o nosso Senhor e Salvador, porque nós vivemos para a sua glória. O Evangelho, ele é o conhecimento de Deus que nos salva, em primeiro lugar, mas ele também te transforma. O Evangelho, ele transforma a sua vida. Você não sai como você chegou quando você é apresentado a essa boa notícia, que Jesus te perdoa, apesar de você, apesar dos meus pecados, dos seus pecados, mas ele te transforma. Ele te transforma. Não para que você seja melhor que o outro, mas que pela sua transformação, Deus seja glorificado, porque Ele tem o poder. Como esta expressão, ela se aplica à nossa vida? Como tem sido a sua vida cristã? Não precisa falar. É algo que nós nos deparamos todos os dias. Quando você chega na igreja, você pensa: o que eu posso mudar? O que pode ser transformado em minha vida? Aonde eu tenho que melhorar? O que eu posso fazer para glorificar o meu Senhor? Como tem sido a minha vida cristã? Será que eu tenho vivido Coram Deo? E quando nós falamos que nós estamos diante do olhar e da face de Deus, nós olhamos primeiramente para o nosso pecado. Para o nosso pecado. Um exemplo para nós é quando Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 8, Isaías ele tem uma visão. E essa visão ela mexe com o coração desse homem. Ele tem uma visão do trono de Deus. Ele vê o trono de Deus, ele vê serafins. Ele vê a santidade de Deus. E a primeira coisa que Isaías, como nós, quando olhamos e quando estamos diante da face de Deus, nós nos envergonhamos. Nós nos envergonhamos. Isaías diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impúrios lábios e habito no meio de uma multidão de pessoas que também têm o mesmo problema que eu, o pecado. Então, quando nós estamos diante da face de Deus, a primeira coisa que vem no nosso coração, o nosso pecado, a nossa inconformidade com a lei de Deus, a nossa inconformidade com a santidade de Deus. Mas, nesse mesmo texto, um serafim pega uma tenaz e toca no lábio de Isaías. E aquele fato transforma a vida de Isaías. E assim ele pode se apresentar diante de Deus, porque a tenaz tocou a sua língua, que é o sangue de Cristo para nós. O sangue de Cristo, ele nos lava do nosso pecado e nos apresenta diante de Deus para uma vida transformada. É assim que nós vivemos diante da face de Deus. Nós somos falhos, pecadores, inexperientes,
tem vezes que ignorantes, rudes, irados, mas Deus, Ele transforma as nossas vidas. Todo dia, todo dia. Todo dia a misericórdia de Deus se renova, todo dia Ele transforma as nossas vidas. Corendeu é um incentivo para você e para mim de integridade moral. De integridade moral. Viver diante de um Deus santo, 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 santo. Viver diante de um Deus assim nos encoraja a ter uma vida santa. Santa, uma vida diante da face de Deus, diante de Deus. Corendeu é um incentivo para uma integridade vocacional. Para servir a Deus, você não precisa ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono. Você pode ser um policial. Você pode ser um contador. Você pode ser um pedreiro. Você pode ser qualquer coisa. Um autor chamado Abraham Kuyper, com essa visão, ele diz o seguinte, abre aspas, onde quer que o homem esteja, seja o que for que ele faça, ou que aplique a sua mão na agricultura, no comércio, na indústria ou na sua mente, no mundo da arte, na ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente o seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. O corendeu, estar diante da face de Deus, tem um incentivo para que tudo que nós fazemos, seja no seu trabalho, seja para a glória de Deus, seja na sua vida, na sua casa, com seus filhos, tudo isso é para a glória de Deus. Lembre-se, meus irmãos, nós vivemos diante da face de Deus, diante da presença de Deus, e tudo que você faz, ou você está glorificando a Deus, ou você está desonrando a Deus. Aqui é uma chamada para a nossa vida. O que eu estou fazendo? Está glorificando a Deus ou está desonrando a Deus? Infelizmente, tem muitas coisas que nós ainda continuamos desonrando a Deus. Mas Deus, Ele quer uma transformação na nossa vida. Uma transformação para que nós sejamos parecidos com o Filho. Eu tenho na minha casa, e é só para mim, é claro que eu não divido isso, eu tenho uma agenda minha. Eu anoto algumas coisas. Eu anoto, eu oro. Tem algumas coisas que é fácil, é rápido, né? Deus é rápido. Mas tem umas coisas que é mais difíceis. Demora, dói. Mas Deus quer que tudo o que nós fazemos, falamos, agimos, seja para a glória dEle, para Ele e por Ele. Amém. Que Deus, Ele seja com você e que você tenha essa expressão como algo transformador na sua vida. Quando eu escutei a primeira vez uma pregação e li um livro, tem um livro com esse tema, Corendeu, ele é da Cultura Cristã, da nossa editora, e eu fiquei deslumbrado. Depois eu fiquei apavorado. Porque saber que Deus, Ele está olhando e tudo que nós fazemos, ou nós glorificamos a Deus, ou nós desonramos a Deus, isso traz um peso para a nossa vida. E a transformação, ela é uma consequência da nossa salvação. Não viva um evangelho barato.
O evangelho de domingo, que você vai na igreja e escuta a palavra e não é transformado. Viva um evangelho que transforma a sua vida. Que Deus seja com você, que você possa pesar na sua vida cristã o que você faz, como você age, como você fala. E se tem alguma coisa que você pode melhorar, sempre tem. Sempre tem coisas que nós podemos melhorar para a glória de Deus.